A paz do nosso Salvador, Yahshua, é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Eu quero ler um texto aqui no livro que escreveu Daniel, no capítulo de número 2, somente o versículo de número 44. Diz assim: Na época desses reis, o Criador dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e o exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Oreu 45. Este é o significado da visão da pedra que solta de uma montanha sem auxílio de mão. Pedra que esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Criador poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação fiel. Meus irmãos, vocês notou que quando Nabucodonosor ele tem essa visão, que ele fica apavorado, estabelece ali sobre os seus magos, seus astrólogos, seus encantadores, para dar a interpretação do sonho que ele teve, é porque ele sabia o sonho que ele teve. Observe que ninguém conseguiu interpretar, porque o próprio Daniel diz que o assunto que o rei estava exigindo deles, nem astrólogo, nem rei, nem ninguém poderia revelar, nem mago, nem ninguém. Mas ele diz, isso está no versículo 28, mas existe um Criador no céu que revela os mistérios, entendeu? Sobre o qual o rei perguntou. Então o que é que nós temos aqui, irmãos? Observe que quando Daniel começa a interpretar o sonho para Nabucodonosor, ele começa pela Babilônia. Aí ele vai falando sobre a Babilônia, depois ele vem falando sobre o Império Medo-Persa, depois ele vem falando do Império da Grécia, depois ele vem falando do Império Romano, né? E por último ele fala também que esse ferro se mistura com o barro. Isso quer dizer que no futuro seria um reino dividido de ferro misturado com barro. Quando ele dá a interpretação para o Nabucodonosor, observe que ele diz claramente: mas a pedra que o rei viu descendo do céu ou da montanha, sem auxílio de mão, entendeu? Que vem e bate nos pés da estátua, nos pés, futuro, nos pés da estátua. Notou que não começa pela Babilônia, que não começa a destruição pela cabeça. Por quê? Porque não era para aquela época, como está lá revelado em Apocalipse, irmão. Não era para aquela época. Também não era a vinda do Mashiach para a época do Medo-Persa, nem da Grécia, nem de Roma imperial, mas era para o tempo do fim. Observe que no versículo de número, vocês podem ler aí, no versículo de número 45, como alguns dizem, né, parte B, diz que a pedra que desceu da montanha sem auxílio de mão, né, que esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Por quê? Porque a pedra bateu nos pés da estátua e destruiu todos os reinos.
Isso na visão. Isso ainda vai acontecer. Então aqui dava para os irmãos ter uma compreensão mais ampla do que significa o reino do anticristo. Pelo versículo 44 já dá para você ter uma noção do que é o reino do anticristo. O reino do anticristo, irmão. Por isso que eu falo, a geopolítica, ela está dentro das profecias. Não tem como falar de profecia e não falar um pouco da geopolítica, porque a geopolítica faz parte do plano profético do Criador para estabelecer os seus decretos, estabelecer, entendeu? As suas profecias. A geopolítica faz parte disso. Então aqui a gente vê claramente que na época desses reis, o Criador vai estabelecer um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por homem algum. Para aí. Na época desses reis, isso quer dizer, né, que quando o Machia está diante de Pilato, e Pilato diz lá no Evangelho de João, vocês podem ver no capítulo 18 e no capítulo 19 do Evangelho de João, o Pilato chega para ele e diz: Tu és reis? Ele diz: Para isso nasci e para isso eu vim ao mundo. Logo Pilato diz: Ele diz: Meu reino, Machia diz: Meu reino não é desse mundo. E aqui é que é onde as pessoas não entendem. O reino de Cristo começa na terra, irmão. Vai para a outra dimensão. E quando ele volta para a terra, escute isso aqui não é heresia não, amado. Quando ele volta para a terra, o reino de Cristo volta em glória, irmãos. O reino de Cristo, quando volta para a terra, para habitar na terra, na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, volta em glória. O povo já vai ter os corpos glorificados. É isso que as pessoas não ensinam, é isso que as pessoas não mostram. Tá entendendo? Como está lá em Apocalipse capítulo 20. Então, como é que esse reino do Machia jamais será dominado por reino algum? Se hoje os decretos, as leis, todo mundo tem que obedecer. Os decretos, as leis, um monte de coisa, todo mundo obedece. E aí? Então é isso que muitos não estão entendendo. Muitos não estão entendendo, sabe por quê? Porque o reino do Machia, ele sai do físico para o espiritual. Ele sai do físico para o espiritual. Talvez você pode dizer, eu não estou entendendo o que esse irmão está falando, né? O reino do Machia sai do físico para o sobrenatural. Mas depois ele volta para o físico. Mas no físico, todo mundo vai ter o corpo glorificado. Todo mundo vai ter o corpo glorificado. Quem vai ter o corpo glorificado é só os que são de Cristo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 20 que essa é a primeira ressurreição. Feliz aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Tá entendendo? Feliz aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porque os outros mortos, na vinda do Mashiach, que é no sexto selo, os outros mortos não vão reviver até completar os 1000 anos. Depois do 1000 anos, Satanás é solto, como está lá em Apocalipse 20. Ele será solto e vai enganar as nações. Que nação ele vai enganar? A que ressuscitou, irmão. As nações que ressuscitaram. Porque em Daniel capítulo 12, diz que uns ressuscita para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas na vinda de Cristo só vai ressuscitar os de Cristo. Só os de Cristo. E os que vai estar vivo vai ter seus corpos transformados. Quando eles tiverem seus corpos transformados, é isso que a palavra diz. Tá entendendo? Ele vai ter os corpos transformados. Aí em 2 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, está dizendo que Cristo vem até as nuvens. Aí a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscita primeiro, depois os que tiver vivo para a vinda dele sairá ao encontro do Senhor nos ares. Então a igreja sai da terra. Vamos estar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
É isso mesmo. Capítulo 4, versículo 16 diz: Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta do Criador, o próprio Rei descerá do céu, e os mortos no ungido ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ou transformados com ele nas nuvens para encontrar com o rei nos ares. Então a igreja sai, quando os mortos ressuscitam, ela está na terra, no grande terremoto, aquilo que se corrompe vai se revestir daquilo que não se corrompe, que é o corpo espiritual, e vai ao encontro do rei nos ares, na dimensão celestial. Cristo só vai voltar para a terra depois do milênio, irmão. Depois do milênio, Cristo vai voltar para a terra com a igreja para a Nova Jerusalém. Por isso que Judas escreveu dizendo que Enoque o viu, né? E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Diz: Eis que é vindo o rei com milhares de seus santos para fazer juízo e condenar dentre ele todos os ímpios por causa das suas malignidades. Então observe que quando nós vai lá para Apocalipse, quem está lá no lago de fogo depois que Cristo vem, os mortos ressuscitam em Cristo, os outros não ressuscitam, mas já está lá, Cristo lança lá o falso profeta e a besta. Satanás ainda não está lá, e nem os mortos foram para lá ainda. Por quê? Pode ler lá em Apocalipse 20. Eles só vão para lá, e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Entendeu agora, irmão? Entendeu? Então, por isso que Paulo, quando escreve para os irmãos de Coríntio, no capítulo 15, ele diz: Se esperamos em Cristo só para esta vida, somos mais miseráveis dentre os homens. Então, está se cumprindo a palavra de Daniel, a profecia de Daniel, capítulo 2, 44, que esse reino de Cristo, que é o reino da pedra, o reino do Machia, né? Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra que os edificadores, que são judeus, rejeitaram. Tá entendendo? Então, isso mostra claramente, irmãos, o plano profético. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O que vai ser destruído, o dragão é configurado nas nações. O anticristo. Por que que João da epístola, ele escreve, filhinho é a última hora, né? Da onde conhecemos o anticristo? Sairá de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Agora, aí João escreve, agora muito se tem feito o anticristo. Então, todos o sistema que vai contra Cristo, vai contra o ungido, é anti-machia, é anticristo, é anti-alcha. Então, isso mostra, irmão, isso mostra que, ainda que o homem do pecado vai se levantar na metade da semana, por trás do homem do pecado, há uma comitiva que lhe cerca, que lhe apoia, que são os reinos dos homens. Alguns vai bater de frente, alguns vai bater de frente com o reino do anticristo, sim, vai bater de frente. Mas é isso que mostra o dragão configurado nas nações, o dragão configurado nas nações, irmão. É isso que a Bíblia mostra. Ferro misturado com barro, essa mistura, eu creio no que a Bíblia está revelando. Então a Bíblia está revelando o pano de fundo profético de forma maravilhosa. Esse reino de Cristo que não será dominado por ninguém, irmão, não é nesta carne. Aqui nós estamos debaixo, Romano 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha do Criador. E quem resiste à autoridade resiste à ordenança do Criador. Quando nós olhamos para Atos, capítulo 5, versículo 29, Pedro diz: A nós importa obedecer ao Criador e não aos homens. Então, se toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, amém, temos que obedecer. Mas a partir do momento que as autoridades quer nos colocar cabresto, quer nos dominar, quer proibir nós de cultuar, e a gente não pode obedecer essas autoridades, irmão, que tira nossa liberdade.
Se for possível, nós morre pela nossa fé no Mashiach. Se for possível morrer pelo Mashiach, eu morro. Porque eu sei o que é que a Bíblia fala sobre aqueles que morrem no Mashiach. Entendeu? Agora, que hoje o mundo, Daniel 7:25, que o mundo está debaixo do domínio do sistema do anticristo, tá? O anticristo, irmão, se você estudar um pouquinho com cautela, Daniel 9:27, você vai ver que a aliança pega uma